Oi gente, tudo bem? Eu sou Carol Dias e no vídeo de hoje eu vou falar assim de uma coisa que eu não podia deixar de falar, que é Bienal. Eu acho que todo mundo que já foi em alguma Bienal na vida, assim, tem alguma experiência boa, alguma experiência, sei lá, tem experiências com a Bienal, sejam elas incríveis ou sejam elas constrangedoras, sejam elas complicadas, enfim. Eu tenho várias experiências com Bienal porque eu vou pra Bienal desde que eu era muito novinha. Eu nem me lembro qual foi a primeira Bienal que eu fui na vida. Eu vou desde criança, eu ia com a escola. Então, hoje eu já fui a três tipos de Bienal, né, em 3 cidades diferentes. E eu, nesse vídeo, quero contar um pouquinho, assim, de algumas experiências que eu tive. Vai que você consegue se identificar com alguma delas. A memória mais forte que eu tenho, assim, de Bienal foi um ano que eu fui, eu não lembro exatamente qual série eu estava, mas eu fui com a escola, eu provavelmente estava lá pela 7ª série, eu era adolescente. Eu tinha ganhado aquele ticketzinho da prefeitura com vale dinheiro pra você comprar livro lá. E também tinha levado um pouquinho de dinheiro que os meus pais tinham me dado. E eu lembro que com isso dava pra eu comprar o livro da Thalita Rebouças, que eu era muito apaixonada pela Thalita Rebouças. E dava pra comprar mais alguma coisa. Mas sobrava um dinheirinho, né? E aí eu entrei no stand da Roco pra poder achar o livro da Thalita que eu queria. Eu não lembro qual era o livro da Thalita. Mas quando eu entrei lá no stand tinha um escritor lá. Era o escritor Gustavo Reis. E ele tava falando sobre esse livro aqui. Talvez se eu descobrir de quando é esse livro aqui, eu consiga descobrir qual foi o ano. Olha, o livro é de 2006, então deve ter sido alguma coisa próximos disso, essa época assim, mais ou menos. Mas eu cheguei lá e o escritor que tava lá, o Gustavo Reis, me contou sobre o livro dele, falou sobre a história, falou. Ele tá até meio velhinho, tadinho, também, né? Mais de 15 anos que tem isso aqui, 15 anos. Enfim, ele me contou a história dos personagens, eu fiquei apaixonada, muito interessada na história e falei assim, tudo bem, então eu vou ali, vou levar lá pra comprar o livro, tá? Ele, tá, vai lá e depois você volta aqui que eu vou autografar pra você. E aí eu fui super empolgada, porque, cara, eu tava levando o livro da Thalita Rebouças e eu ainda ia ter um escritor assinando o meu livro. Era o meu auge, assim, na minha adolescência foi o meu auge. O escritor ia autografar o meu livro. E aí eu fui pra fila na Bienal, paguei, linda e bela, saltitante, e voltei. Quando eu voltei pra procurar o autor, ele tinha desaparecido. Me informaram que ele tinha ido almoçar. Eu fiquei muito revoltada, eu reclamei por muito tempo com ele, porque ele nem me esperou, ele saiu pra almoçar, foi embora, nem me esperou, ele não autografou o meu livro. Até hoje eu posso provar, ó. O livro não tem autógrafo do senhor Gustavo. Assim dá pra ver, né? Ó. Não tem autógrafo do senhor Gustavo. E se um dia eu encontrar Gustavo Reis, ele vai ter que autografar meu livro. Foi um trauma de adolescente. Logo na Bienal seguinte a essa, eu acredito que foi a Bienal seguinte, eu fui com uma amiga da escola pra ver a Thalita Rebouças. Eu já tinha encontrado a Thalita Rebouças uma vez antes, num evento de livraria. E o evento de livraria foi bem tranquilo, eu cheguei cedo, fiquei na fila, peguei o autógrafo dela. Mas nesse dia na Bienal foi uma história completamente diferente. Porque a gente chegou lá, a gente sentou, ia ser no estande da Saraiva. Então a gente fez a fila certinho já onde ia ser. E eu lembro que eu e minha amiga, nós éramos tipo a 4ª ou a 5ª, uma das 10 primeiras pra participar do evento, né? Mas, deixa eu contar um pouquinho antes disso. Eu não tinha o costume de sair sozinha nessa época. Então foi a primeira saída sozinha que eu fiz, assim. Minha mãe me levou até o ponto de ônibus, onde eu ia encontrar com essa minha amiga.
E aí eu e essa minha amiga, a gente foi pra Bienal, era um ponto de ônibus em Cascadura, porque era lá onde a gente pegava o ônibus pra Bienal. E a gente foi, na volta os pais dela foram buscar a gente, porque aí já tava tarde pra gente voltar sozinhas. Mas eu lembro que foi... Tô saindo sozinha, vou pra Bienal e tal. Agora voltando, né? Quando chegou... Quando a gente chegou, a gente ficou lá um tempão esperando dar o horário do autógrafo da Thalita Rebouças. A gente não ia sair dali porque a gente se recusava a perder o nosso lugar. E foi um momento, assim, que a Thalita tava no auge. No auge. Todo mundo era muito louco pelos livros dela. Então, quando ela chegou pra autografar, tava lotado. Muito lotado. Ela não conseguiu descer ela teve que ir de carrinho e ela não conseguiu descer, porque quando ela se aproximou, foi uma gritaria, uma muvuca, uma loucura. E aí eles levaram a Thalita embora e decidiram trocar o local da sessão de autógrafos, porque realmente não dava pra fazer ali no stand. E eles acabaram fazendo numa salinha que tinha lá dentro. E aí precisou levar o pessoal que tava ali na fila pra lá, né? Pra salinha, pro auditório, onde seria a nova sessão de autógrafos da Thalita Rebouças. E eu lembro que eles usaram de um método muito eficiente, se eu posso dizer assim. Eles fizeram de 10 em 10 os grupos darem as mãos, então... E dali eles foram levando pelo meio da Bienal. Era um fim de semana, 10 adolescentes dando as mãos um pro outro. Você pode imaginar que foi um caos, né? Pois foi. Foi caótico, foi uma loucura. Mas, no final, todos saímos vivos e bem. Na verdade, eu não sei se alguém passou mal. Pode ter tido alguém, mas eu e minha amiga ficamos bem. E esse foi o segundo momento Bienal. E aí, na Bienal seguinte que teve aqui no Rio, já foi o meu momento, assim, de virada de chave. Porque se aquele foi a primeira vez que eu saí sozinha, dessa vez eu já estava responsável por outra pessoa. Eu já tinha mais de 18 anos. E eu fui levando uma prima mais nova minha pra Bienal, porque eu queria que ela conhecesse uma amiga minha, Júlia Paim, que é escritora. E ela já tinha lido o livro da Júlia, e eu queria que ela conhecesse a Júlia. Então eu fui de responsável por levá-la, e aí a gente comprou livro, foi bacana, a gente passou o dia todo lá. Foi um momento diferente pra mim, porque eu sempre tinha sido levada pra Bienal, fui com a escola, etc. E nesse ano eu fui sozinha, eu fui com uma pessoa mais nova do que eu. Então eu pude fazer o que eu quisesse, conhecer, ir nos estandes que eu queria. Foi bem legal. Foi um momento bem diferente pra mim. Gente, tô aqui editando o vídeo e percebi que ele ficou enorme, gigante. Então eu decidi dividir em duas partes. A primeira é essa aí que vocês acabaram de ver. E na próxima semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre as bienais que eu participei como escritora, tá? São as próximas bienais que vieram no ano seguinte. Então... aproveita, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e já fica ligadinho pra próxima semana, né? Ativa o sininho pra quando sair a segunda parte desse vídeo, tá bom? Beijo!